Fala galera aqui do canal, hoje queremos falar sobre essa questão de Lula versus Ciro, cirista versus lulista, trabalhista, pedetista versus petista. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, aonde isso vai nos levar. Mas antes, você dá um like aqui no canal, dá um like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a pegar força, esse vídeo ser mais viralizado. É 1 minuto, é só você dar um likezinho ali no vídeo, fazer o seu comentário, que você está ajudando muito esse canal. E se gostando, você se inscreve e assina o sininho para você estar acompanhando toda a novidade aqui do canal Fernando Mendonça. Então, galera, vamos conversar sobre essa coisa Lula versus Ciro, petista versus cirista, essa coisa toda. Vamos voltar um pouquinho. Como isso tudo começa? Lembrando que o Ciro nunca foi do PT. O Ciro foi adversário do Lula em 2002, Lula acabou levando, mas o Ciro foi fundamental na vitória do segundo turno do Lula contra o Serra, e depois o Ciro vira ministro do Lula e se transforma nos melhores ministros do Lula. Mas de lá para cá a relação foi se deteriorando, Lula começa a abandonar um pouquinho o projeto original, começa a aproximar com setores fisiológicos da política, muitos deles envolvidos fortemente com corrupção, e uma certa leniência com o mercado financeiro. E nisso o Ciro começa a se afastar. Muita gente em torno dele não concorda com isso, mas Ciro se afasta, principalmente no período Dilma, na qual a aliança PT e PMDB fica mais estreita e o Ciro não aguenta, porque ele vê o que podia estar acontecendo e ele se afasta dessa aliança. Então, a discussão entre ciristas e lulistas tem dois grandes eixos. O primeiro eixo é que Ciro faz muita crítica, embora o Ciro tenha defendido a Dilma na questão do impeachment, porque ele não via juridicidade para aquele processo, pois ele considera um golpe, até porque visava botar setores pragmáticos, fisiológicos, antigos da política para parar as investigações contra a corrupção. Esse era o verdadeiro objetivo daquele golpe, daquele impeachment. Ciro faz críticas à condução desse período, dessa era PT, à frente do governo do Brasil, principalmente na época da Dilma. E aí, desse eixo, nós temos de um lado os petistas numa lógica à la Maquiavel, de que os fins justificavam os meios, que essas alianças com esses setores mais fisiológicos da política, essa aproximação com o mercado financeiro se justificaria pelos fins alcançados pelo governo petista. E o lado cirista discorda, questiona o seguinte: será que realmente houve fins que justificavam essa aproximação? Porque nós não tivemos reformas, continuamos refém do mercado financeiro. A questão da educação, a educação de base ainda continuou a marcha lenta, não houve uma revolução que se esperava. A educação superior, houve ampliação de vagas, mas logo depois que a economia para, nós percebemos que a educação superior está totalmente dependente dos recursos do governo. Nós temos um grande processo de desindustrialização. Então, quando as commodities que sustentavam todo o gasto do governo Lula cai, essa estrutura do governo petista rui e começa a mostrar feridas que o governo PT não conseguiu sobrepor, principalmente a questão da politização da população e a questão das reformas. E um outro eixo que marca muito essa briga é a questão da prisão do presidente Lula. Ciro fala que foi uma prisão injusta, que todo homem merece um processo justo, mas ele diz: olha, mas foi o Lula que resolveu se submeter a esse processo que todo mundo sabia que estava viciado. E nós sabemos, até quando essas vaza-jatos saíram, vemos quanto de problemas tinha esse processo, mas o Lula se submeteu. Mas a questão, na verdade, não é essa. A questão que o Ciro fala: a gente não pode deixar de discutir desemprego, discutir educação, discutir a violência por conta da questão da pauta do Lula livre, que tem a sua justiça de ser, pelo quem defende, mas nós temos outros problemas para tratar. Já a ala lulista acha que não, que você não tem que discutir nada, que tudo passa pelo Lula livre. Então, são esses dois eixos que separam esses dois grupos da dita esquerda. Mas a verdade é que esse termo esquerda e direita já está um pouquinho não conseguindo compreender a dinâmica da política brasileira. Se no lado direito da esquerda, por exemplo, nós temos na verdade dois grandes grupos. Nós temos o grupo social liberal, que
faz alianças com o mercado financeiro para se manter no poder e faz alianças com os setores fisiológicos da política, que foi o que o PT fez, aliado a uma política forte de assistencialismo, para poder compensar algumas perdas que eventualmente a população mais pobre teria. E do outro lado nós temos um projeto nacional desenvolvimentista que fala de reindustrialização do Brasil, que fala, na verdade, muito na ótica do trabalhismo, de fazer surgir uma nova classe industrial vinda das classes mais pobres, da classe média, né, suscitar esse empreendedorismo para que surja uma nova classe pujante de indústria nacional. Então são dois projetos diferentes que hoje estão em embate, um comandado pelo Lula e o outro comandado pelo Ciro. Já na direita é mais fragmentado ainda, que você tem o lado reacionário conservador do Bolsonaro, que tem ali também aliado setores militaristas e setores religiosos que tratam a questão do bolsonarismo como uma cruzada divina. Só que esse bolsonarismo está ruindo. Hoje o bolsonarismo não consegue nem ter metade dos votos que teve no segundo turno, porque, vamos combinar, né? Nenhum santo do pau oco consegue encobertar a falta de milagre. E do lado dele tem um setor do mercado financeiro que está com o Bolsonaro, mas na verdade não é o ideal e quer alguém mais alinhado com ele. Aí tem uma divisão, um social-liberalismo mais na direita, mais ligado ao mercado financeiro, buscando um outsider, no caso seria o Luciano Huck, que é o nome atual, ou talvez o Moro. E de outro lado nós temos um assento liberal tradicional do PSDB, que antes veio com Alckmin, mas agora veio com Dória, uma pegada mais liberal ainda, mais ligada ao mercado financeiro, que tenta seduzir setores do bolsonarismo. Na verdade, todos eles já estão prevendo conquistar os espólios do Bolsonaro, porque vamos lembrar, no segundo turno das eleições de 2018, um terço do país não votou nem no Bolsonaro nem no PT do Haddad. E se a gente tirar um pedaço da população que votou no Bolsonaro contra o PT, um pedaço do pessoal que votou no Haddad contra o Bolsonaro, pode dizer que metade da população está totalmente apolitizada e meio com um receio da política. É ali que está a grande briga de votos que está sem dono. Por isso que essa questão da briga de Ciro, Lula, cirista contra petista tem que se analisar, porque na verdade estamos brigando dentro de uma bolha. Porque na verdade o voto está fora. Aliás, a estratégia é não deixar, por exemplo, o que a gente observa, muitos petistas que chiam quando os ciristas, quando o pedetista começa a dialogar com pessoas do centro, porque nós estamos dialogando para fora da bolha. Eles já não gostam muito, porque eles sabem que lá que está um voto sem dono. Então, essa briga ela pode mascarar uma falta de votos, porque a bolha é pequena. A esquerda não é hoje a maior força do Brasil, essa esquerda, entre aspas, tradicional. Na verdade, a grande força do Brasil é um voto apolítico que está sem direção e que está com descrédito nas instituições públicas. A grande verdade é que o que vai definir 2022 é quem conseguir fazer a melhor máquina de votos. O que seria uma máquina de voto? É quem conseguir fazer um sistema eficiente de disseminação de conteúdo e ideologia aliado com grupos de locais que consigam defender essa ideologia. É mais ou menos o que o Bolsonaro fez. E, querendo ou não, com o advento das redes sociais, é o modelo que vai se sobrepor, porque as mídias tradicionais não conseguem mais levar a questão da força política. Então, aonde essa briga vai nos levar, não sei, mas a verdade é que muitas vezes estão brigando numa bolha, e quando nós temos um mundo de votos para conversar e dialogar, e quem conseguir fazer isso melhor pode ter grande vantagem nas eleições de 2022. Gostou do vídeo? Curte, dá o like no vídeo, por favor, não deixe de fazer isso, e se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, galera!